Irmãs, irmãos, encarnados e também desencarnados aqui presentes, uma noite de muita paz, de muita harmonia, em nome de Jesus, o divino amigo da humanidade. No esquecível Sermão do Monte, na doce Galileia de há 2000 anos, entre as bem-aventuranças anunciadas pelo Mestre incomparável, uma se destaca pela sua profundidade, pelo seu alcance e pelo seu valor, no equilíbrio emocional, no equilíbrio psicológico de todas as criaturas, naquele tempo e nos dias de hoje. Entre as bem-aventuranças, Jesus anunciou que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Antes e depois, ele também anunciara que bem-aventurados são os pobres em espírito, ou os humildes, os brandos, os pacíficos, os puros de coração. E é interessante nós meditarmos juntos de que é impossível ser humilde, ser manso, ser brando, ser pacífico, sem ser misericordioso. Por isso nós podemos afirmar, sem receio de cometer algum equívoco, que a misericórdia é a virtude por excelência que o Cristo renunciou. E não foi sem razão que ele deixou por um momento supremo, extremo, de sua passagem entre nós, para vivenciar em todo o seu apogeu a lição da misericórdia, quando, pregado no madeiro infame, sentindo que sua vida física se expirava, ele, com os olhos marejados de pranto e com seu coração magnânimo, cheio de amor e de compaixão pela humanidade, perdoando-a de coração, roga ao Pai Celestial que perdoasse os seus algozes, porque eles ainda eram crianças espirituais, não sabiam o que faziam. Jesus nos trouxe o conceito de misericórdia na condição de uma virtude a ser trabalhada em todos os instantes de nossa vida. Porque, compreendendo a nossa ignorância ainda em aceitar, em compreender e em vivenciar as leis divinas, ele sabia que todos nós, infringindo as leis do Pai, somos sempre carentes da misericórdia paterna. E se necessitamos de misericórdia, e como só conseguimos da vida aquilo que nós ofertamos para ela, ele teve toda a atenção de nos incentivar, de nos entusiasmar a prática da compaixão uns pelos outros. Porque na esfrega da vida, no convívio necessário em sociedade, é natural que na condição evolutiva em que nós nos encontramos, nós nos tiramos uns aos outros,
muitas das vezes de forma inconsciente. E não é difícil perceber isso. No convívio doméstico, na miniatura de sociedade que constitui a nossa família, junto dos nossos entes queridos, daqueles por quem depositamos o maior afeto, é normal nós nos sentirmos feridos uns pelos outros. No convívio familiar, as pequenas agressões conscientes e inconscientes são picadas que nos afligem, que nos atormentam constantemente. E mesmo no reduto doméstico, num círculo reduzido entre 4 paredes, ainda sentimos imensas dificuldades de exemplificar a lição da compaixão, da indulgência uns pelos outros. Mas na noite de hoje, nós vamos abordar o perdão, não apenas como virtude, ensinada e vivenciada pelo Mestre nesse ciclo. Nós vamos observar, analisar junto, meditar junto, sobre o perdão, sob a ótica da terapia. Terapia. Perdão, virtude, perdão, medicamento. Perdão, conduta moral, perdão, terapia. A benfeitora espiritual Joana de Ângeles, através da pena mediúnica do nosso querido Divaldo Pereira Franco, legou-nos um livro intitulado Liberta-te do Norte. Nesse livro tem uma mensagem a que ela denominou de terapia do perdão, onde conceitos extraordinários são trazidos e explicados pela querida benfeitora com muita profundidade, complementando os ensinamentos de Jesus. Entre vários apontamentos nesta mensagem, nós trouxemos alguns para que juntos nós estudemos e meditemos e analisemos se nós podemos aplicá-los na nossa conduta diária. Porque, na verdade, todos nós que acorremos a uma casa espírita cristã temos o objetivo comum de buscarmos o ensinamento, o conhecimento, para melhor saber nos conduzirmos diante da vida, principalmente no relacionamento, na convivência uns com os outros. Diz Joana de Ângeles que a busca da saúde integral, fiquem atentos aos termos, a busca da saúde integral deve constituir um dos objetivos básicos da existência planetária, dentro da proposta relevante de autoiluminação. Vamos procurar explicar isso. Ela diz que um dos objetivos básicos de nossa existência, quando encarnados aqui na Terra, é a busca da saúde integral, numa proposta de crescimento espiritual. É interessante que ela não se refere simplesmente à saúde. Ela não diz que o objetivo nosso aqui na Terra, um dos objetivos elementares, básicos,
é a conquista da saúde. Nem diz da conquista da obtenção da saúde física, da saúde orgânica. Ela não diz isso. E é interessante que nós, na nossa posição evolutiva, nós nos sentimos muitas das vezes imensamente felizes por gozarmos de uma saúde parcial, a saúde do corpo físico. Muitos de nós, atormentados pelas enfermidades, quando nos livramos dela, muitas das vezes temporariamente, nos sentimos imensamente felizes. Mas não é essa saúde, apenas a essa saúde que ela se refere. Ela se refere a uma saúde integral. Por isso é importante que nós saibamos o que é a saúde integral. Todos nós sabemos que encarnados, nós somos um trinômio: espírito, perispírito ou corpo espiritual e um corpo material, que é esse corpo com o qual nós nos apresentamos e nos identificamos uns com os outros. É interessante que esse corpo material, perecível que é, de forma insensata, merece a nossa maior atenção. Estamos sempre procurando o bem-estar do corpo material que é perecível, que se deteriora, esquecendo que nós não somos corpo físico. O homem não é a roupa que ele veste, nem o espírito é o corpo físico que o reveste. Embora encarnados, um exerça imensa influência sobre o outro. Então, saúde integral é o perfeito equilíbrio psicofísico. Noutras palavras, é a perfeita harmonia entre espírito, corpo espiritual e corpo físico. Isso é o que nós devemos buscar na nossa trajetória planetária como um dos objetivos básicos de nossa existência. Equilíbrio integral psicofísico. É interessante que os gregos, muito antes de Jesus, já sabiam disso. Os gregos diziam, numa linguagem traduzida para o latim, que os romanos assimilaram este pensamento, essa sabedoria grega, afirmando mens sano in corpore sano, ou anima sana in corpore sano, num português simples: mente sã num corpo sã, alma sã num corpo sã. Antes de Jesus, os gregos já sabiam disso, como precursores, como Sócrates, do cristianismo. Equilíbrio psicofísico. Devemos, acima de tudo, buscar a harmonia, o perfeito equilíbrio, a saúde da nossa essência real, que é espírito. Como espíritas, todos nós sabemos que nós somos espíritos. E é interessante que tem tanta gente que tem uma vontade de ver espírito, porque nós estamos vendo espíritos o tempo todo. Aqui, por exemplo, eu vejo algumas dezenas encarnados, vestidos numa roupagem mais grosseira, apropriada ao mundo em que vivemos. Então, a busca da saúde real, que é a saúde do espírito, deve constituir a nossa preocupação principal aqui na Terra. Porque isso vai influir muito na nossa saúde física, já que molécula a molécula do corpo espiritual está aglutinada, justaposta nas moléculas do corpo físico, num processo reencarnatório
Nós sabemos que é assim que funciona. Continua Joana de Ângeles na página Terapia do Perdão. A saúde integral merece a máxima contribuição de todos os indivíduos, especialmente daqueles que travaram relacionamento com o Evangelho de Jesus, o mais valioso tratado psicoterapêutico de que a humanidade tem conhecimento. Ela afirma que a saúde integral deve merecer de cada um de nós o máximo de esforço, de todas as criaturas humanas, mas em especial daquelas que já tomaram conhecimento do Evangelho de Jesus, que ela qualifica como o mais precioso tratado para cuidar da terapia do Espírito. Então, no Evangelho de Jesus, nós temos ali um receituário divino, onde estão as receitas apropriadas para a nossa saúde psíquica, mental ou espiritual. Ela nos adverte que não são poucos os males causados pelo comportamento mental das criaturas que teimam em cultivar ideias perniciosas. Ela demonstra, no decorrer dessas informações, como é que nós adoecemos tendo a mente enferma. Ideias perniciosas que nós agasalhamos por invigilância, como ideias de revolta, de vingança, de mágoa, de ressentimento, de desequilíbrios emocionais de qualquer natureza, ciúme, rancor, ódio, inveja, ambição. Esses sentimentos povoando o tempo todo a nossa mente começam a gerar pensamentos na usina mental nossa, começam a ser construídos pensamentos perniciosos. Esses pensamentos habitualmente alimentados em sintonia com todos os espíritos que pensam da mesma forma, começam a criar matéria deletéria, resíduos mentais, tóxicos mentais, que desequilibram o nosso sistema nervoso central. Desequilibrando o sistema nervoso central, o sistema endocrínico, onde reinam inúmeras glândulas importantes para o perfeito funcionamento do corpo físico, são contaminados. E em razão disso, as células do nosso corpo físico se enfraquecem, dando oportunidade para o ataque de inúmeras bactérias. Em consequência, o nosso corpo físico adoece. Neste mesmo processo, reside causas de depressões, síndrome do pânico, ansiedade, angústia, que são tormentos que todos nós conhecemos. Tudo isso começando por invigilância mental, por pensamentos, por ideias que nós cultivamos durante muito tempo em nossas mentes, nos desequilibrando mental e, por consequência, refletindo no corpo físico. E aí, nós adoecemos. A doutrina já nos ensina
nas causas das aflições no Evangelho, que na verdade, todo o mal que se manifesta no nosso corpo físico foram criados por nós mesmos. E é interessante que por muito tempo, nós espíritas, achávamos que as enfermidades físicas que nos atormentam eram castigos de Deus. Eu tenho um câncer porque Deus me castigou por eu ter pecado, por eu ter errado. Eu criei o câncer. Eu. Mais ninguém. Eu que criei. Através de violações de leis divinas. E é interessante que toda ação é precedida de pensamento. Primeiro nós sentimos, pensamos, falamos, agimos e temos o resultado. Então as enfermidades são o resultado de pensamentos infelizes que deram origem a palavras infelizes, que por consequência foram sucedidas por atos infelizes. E daí, como nós somos responsáveis por tudo que nós criamos, de bom ou de ruim, quando os atos são infelizes, as consequências são dolorosas. É por isso que nós adoecemos. E é em razão disso que Jesus, que não podia dizer tudo naquela época, mas já nos advertiu. Quando ele curava o enfermo, o que ele dizia naquele momento? A tua fé te curou. Vai e não tornes a pecar, para que não te ocorra algo pior. Deixando claro que ele não tinha curado ninguém, tinha aliviado o efeito no corpo físico, e que aquele efeito era o resultado de erros daquele que estava doente, e que se ele não mudasse de conduta e postura, voltaria a adoecer. Terapia do perdão. Ressentimento, mágoa, ódio, desejo de vingança. Esses sentimentos nos desequilibram, nos adoecem se cultivados. É interessante que nós sofremos muito mais em razão de alimentarmos a mágoa, o ressentimento, do que a própria ofensa em si, que às vezes já vai um certo tempo. E muitas das vezes o agressor já se libertou por uma conduta diferenciada depois da agressão, envolvido nas sombras do desejo de vingança, do ressentimento, da mágoa, de não conseguir, de não desejar perdoar. Porque nós conseguimos tudo o que realmente desejamos. A dificuldade do perdão é porque nós não queremos perdoar. Nós queremos abrigar aquele rancor, aquele ressentimento o tempo todo. E isso é interessante, volto a repetir, no círculo dos seres que nós mais queremos bem. Volto a repetir, nós estamos sempre nos agredindo uns aos outros, em razão da nossa imperfeição, de forma consciente ou inconsciente. Em razão disso, o exercício da indulgência é indispensável para que a gente tenha o mínimo de harmonia no nosso convívio social. Quem conhece Jesus, diz Joana de Ângeles, não se pode mais desculpar pela permanência nos equívocos e no cultivo de ideias, de sentimentos perniciosos. Vou um pouco mais longe do que Joana de Ângeles. Quem conhece Jesus e conhece a doutrina espírita,
e sabe como tudo isso funciona, não pode mais apresentar nenhuma desculpa para alimentar ideias de ressentimento, de melindre, de mágoa por muito tempo. Evidentemente que toda ofensa machuca, é lógico. Toda ofensa machuca. Chico Xavier dizia isso, que se sentia triste, quando era ofendido. Mas naquele momento ele sempre agradecia a Deus ter sido ele o ofendido e não o ofensor. Agradecia pela bênção de estar sofrendo e não causando sofrimento, que é muito diferente. André Luiz nos ensina de que cada vez que nós conseguimos perdoar uma ofensa, nós nos aproximamos de Jesus. É um dos nossos encontros sublimes com o Mestre, na nossa pequenez espiritual, quando nós conseguimos perdoar. Porque a virtude mais árdua, mais difícil de ser exercida, segundo o nosso próprio querido Chico Xavier. Mas ela é indispensável. Porque sem ela as outras virtudes não conseguem aparecer. Como eu afirmar que sou brando, que eu desejo a paz no mundo, sou pacífico, se eu não consigo perdoar um motorista que me fechou numa esquina, num cruzamento qualquer? A vida cotidiana nos oferece inúmeras oportunidades de exercitar a indulgência. A vida cotidiana. Provavelmente, muitos de vocês que me ouvem nesse momento foram feridos no dia de hoje por seres queridos, pais, filhos, irmãos, colegas de trabalho, o namorado, a namorada. Muitas das vezes trazem o coração machucados, porque foram feridos logo pela pessoa que eu mais quero bem nessa vida. Mas é natural isso. Porque o objeto do nosso afeto, o ser que nós amamos, é ainda imperfeito como nós, portador de inúmeros vícios, de inúmeros hábitos infelizes, de más inclinações, como espíritos imperfeitos que todos nós somos, matriculados na escola milenária da Terra, para justamente procurar erradicar essas imperfeições da intimidade dos nossos corações. Conclui a nossa irmã: usa a terapia do perdão e conseguirás a indizível alegria da consciência. Mantenha o perdão em todos os instantes de sua vida e, desfrutando dessa suprema terapia, gozarás a bênção da saúde integral. Da saúde integral. André Luiz continua afirmando que ofensa machuca, dói. A questão não é esquecer a dor que a ofensa nos causa. É provável que nós vamos lidar com essa lembrança por algum tempo. O fundamental é limpar do coração qualquer resquício de mágoa, de ressentimento e de desejo de revide. Isso que é o fundamental. Desejando erradicar isso do coração, desejando mesmo, através do recurso indispensável e valioso da prece, é possível, no dizer de André Luiz. As mágoas, as ofensas que nos foram dirigidas, só se cicatrizam realmente quando nós perdoamos.
Não há outra forma. Não há outra forma. A questão é interessante. E a doutrina espírita nos facilita nesse processo de perdão, porque ela já sabe que nós não somos criaturas, nós já sabemos, ela nos ensina que nós não somos criaturas perfeitas, somos portadores de inúmeros defeitos. Se somos ofendidos nesse momento, é porque já ofendemos no passado. Eu posso até dizer que nós, na condição que nós nos encontramos, somos ofendidos o tempo todo, mas também ofendemos o tempo todo. Ou, quantos de nós, de forma inconsciente, no momento de irritação, diz o que não devia dizer, e magoa e fere o ser que e aí a palavra já saiu, não tem mais jeito, e a gente sofre porque magoa. Mas como seria bom se esse alguém, compreendendo a nossa fraqueza, nos perdoasse de coração. Seria uma forma de que a convivência vivesse em harmonia. Os casais sabem muito bem como é isso. Quando a gente machuca sem querer, sofre os dois. Mas quando o perdão ocorre, volta a harmonia em toda a sua plenitude, nós esquecemos das ofensas. Se conseguimos em algumas vezes, podemos conseguir sempre. Finalizando, lembremos mais uma vez André Luiz no livro Vivendo o Evangelho, um livro extraordinário, são 2 tópicos, com 2 volumes, Vivendo o Evangelho, psicografia do médium mineiro Antônio Baduí Filho. Ele diz o seguinte: esqueça logo as ofensas do caminho, na certeza de que, se o perdão é virtude, também é tratamento. Muita paz.